dia, Silas. Bom dia. Ai, você não quer vá. Eles são as pessoas em áreas de estabilidade. Porque a engenharia não tem isso. Silas, a gente vai só terminar de organizar aqui, tá? E aí já, a gente começa, tá? Eu vou desativar o som do depois, tá bom? Ô, Geraldo, deixa eu aproveitar e te falar. Eu tive um problema com o meu voo, já era para eu estar aí. Eu estou agora no aeroporto esperando o remanejamento. Teria como inverter, se o meu trabalho for o último, teria como inverter para ser o primeiro, porque às 9 eu embarco. Sim, sim, a gente começa pelo céu. A Ju falou que você queria presencial, né? Isso, eu ia presencial. Aí eu teve um acidente aqui na pista, aí acabou cancelando o voo. Tô desde madrugada aqui esperando outro voo. É, não, beleza, a gente começa pelo seu, tá? Tranquilo. Eu vou desativar meu som, qualquer coisa você me chama, tá bom? Beleza, tranquilo.
Oi, amigo. Não tô te ouvindo, tem que ligar o microfone. Ei, Ju, bom dia. Tudo bem, amado? Que bad que foi essa que o avião não saiu? Não, teve um acidente aqui na pista. Eu tô aqui desde madrugada. Ai, Era para eu chegar em São Paulo às 6. então você comentou, mas aí, tudo bem? Você apresenta virtual? Pode ser? Porque vai Vai ter, passar o vídeo. vai ter que ser virtual. Aí amanhã, eu tô como debatedor, mas eu chego aí hoje. Aí às 9 o voo sai aqui. Tá, vamos começar por você então, para não te atrasar, né? Beleza. Pode Ele vai ser? pegar às 9 o voo. Tudo bem, gente? Para vocês a gente mudar a ordem? A gente faz as conclusões. Então, gente, podem sentar aqui na plenária, por favor. E aí eu sento onde você acha? Pessoal, aqui a gente daqui a pouco começa, né?
Vou abrir o áudio. Sim? Me escutam bem, pessoal do virtual? Sim, vamos lá, igual cabine maluca. Sim. Então tá bom. Gente, então bom dia a todos os presentes e a todos virtualmente. Meu nome é Juliana Rios. A professora Ana Heloísa queria assumir essa moderação, mas ela teve uma questão de saúde mesmo, então eu assumi aqui, peguei o desafio de assumir a coordenação, a moderação dessa sessão. Queria falar para vocês, assim, eu acredito muito que esse momento de reflexão, de encontro, é um momento para a gente tentar avançar nas nossas pesquisas, né? A fase de avaliação dos trabalhos, ela já aconteceu. Como eu li o trabalho, eu também anotei muita coisa que eu acho que estruturalmente a gente pode melhorar, mas aqui eu acho que é um momento de debate para a gente auxiliar, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo dos colegas, mas vocês vão ver a apresentação, da gente conseguir contribuir, porque de alguma forma a gente acredita ou entende a importância de se falar de bem-estar e mal-estar no trabalho. Todos os artigos, graças a Deus, nessa sessão estão muito bem escritos, muito redondinhos. Claro que tem uma coisa ou outra que eu acredito que a gente pode melhorar para futuras publicações. Eu vou deixar meu e-mail, né, aqui para vocês também, que eu vou encaminhar essas reflexões de avaliação, mas eu acho que aqui eu ficar falando, olha, faltou isso, por que você colocou aquilo, não vai agregar tanto aqui na nossa discussão, e eu preferia, acredito que aproveitar esse momento para a gente conseguir evoluir nas nossas pesquisas, no nosso entendimento das relações de trabalho em relação... e você? Em relação à qualidade, em relação às questões de bem e mal-estar no trabalho, né, num ambiente tão precarizado como a gente tem visto, as nossas relações, é mais valioso para esse nosso encontro. Então, aqui, eu estou aqui como moderadora, o G me auxiliando lindamente como debatedor. Ele vai ficar com a parte chata, vai ser o garoto do tempo, que vai falar, pode, não pode. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou passar, o G vai passar o vídeo para vocês, do trabalho que vocês gravaram com tanto esforço, a gente sabe o esforço que é para gravar isso. Eu tenho 7 minutinhos, 7 minutinhos para eu falar, e aí eu vou usar, vou fazer algumas reflexões, vou passar o outro trabalho do colega, fazer mais algumas ponderações, e aí a gente tem alguns minutinhos para falar. No caso do Silas, que pode ser a qualquer momento ele já vai entrar no voo, eu já vou fazer as perguntas e eu já vou debater com ele. Então, me dá uns minutinhos a mais? Pode ser? Para o G? Vamos, G. Só para o Silas, o G já foi com a cara do Silas, vai deixar a gente fazer o debate e depois com vocês pensam um pouquinho das perguntas. Tudo bem seguir assim? Comentários. Claro. Então, tá bom. Eu vou passar, tá bom? Tudo bem. E aí eu peço para vocês pensarem, então, também fazerem suas reflexões referente ao trabalho. Tá. Aí, né? Aí, milagre de gente. Olá pessoal, espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu sou o Silas, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, e junto com a Samara, colega do mesmo programa de pós-graduação, e Adriana Ventola, professora da Universidade Federal de Viçosa, desenvolvi o artigo intitulado Percepções Temporais e Prazer e Sofrimento na Pós-Graduação, com a palavra os discentes. O tempo e a execução do trabalho, eles têm sido frequentemente associados à produtividade, por meio do controle, por meio da medição das atividades, que são uma das características mais latentes do capitalismo industrial. Não é incomum a gente ouvir expressões como tempo é dinheiro, tempo vale ouro, tempo é uma mercadoria valiosa. Essas expressões, elas têm se popularizado, refletindo o tempo como um recurso valioso. É justamente nesse contexto
que investigamos o nexo entre as percepções temporais do sujeito e o sentido que ele atribui ao seu trabalho a partir das experiências vivenciadas no contexto ou na realidade da qual ele faz parte. Portanto, o objetivo do nosso estudo é compreender as percepções sobre tempo e suas relações com as vivências de prazer, as experiências de sofrimento, a partir da perspectiva de estudantes do curso de mestrado em administração de uma universidade federal. Quando nós revisitamos esses temas, observamos que as discussões tendem a focalizar o tempo objetivo em detrimento do tempo subjetivo, e as pesquisas sobre prazer e sofrimento, apesar de serem articuladas com variada quantidade de temas, não consideram as questões temporais. A nossa investigação ela se pauta na literatura sobre percepções temporais a partir de 4 dimensões: a policronicidade, a velocidade, a pontualidade e a profundidade temporal, e uma metadimensão que é chamada na literatura de arrastamento. Nós consideramos também as formas de lidar com o tempo e como elas podem implicar nos grupos de trabalho e na capacidade laboral. Do ponto de vista das discussões sobre prazer e sofrimento, nós nos amparamos nos estudos de Deleuze, que indicam que prazer e sofrimento são indissociáveis ao trabalho. Assim, a pesquisa discute a possibilidade de as percepções temporais influenciarem os sentimentos de prazer e sofrimento, tendo então como participantes estudantes do mestrado de administração. Do ponto de vista metodológico, o estudo ele se enquadra como uma pesquisa de natureza descritiva, também qualitativa. Então foram entrevistados 13 mestrandos de um programa de pós-graduação em administração de uma universidade federal, que foram selecionados com base no critério de acessibilidade. Os dados, então, foram avaliados com base na análise de conteúdo categorial de Bardan, e as unidades de registro e de contexto foram organizadas a partir das categorias temáticas que foram definidas a priori, com base no referencial, e também por novas categorias, que surgiram a partir do relato dos entrevistados. E aí vem a pergunta: o que efetivamente foi encontrado de resultado na pesquisa a partir das entrevistas, a partir da categorização das falas, da análise desse conjunto de dados? Nós identificamos, por exemplo, que a condição de policronicidade e de monocronicidade estão relacionadas à preferência dos mestrandos ou ao zelo pelo trabalho em si. Os estudantes eles demonstram esforços em níveis diferentes para poder lidar com a rotina de trabalho da forma como ela se apresenta, e as dimensões velocidade e pontualidade se relacionam com a pressão por produtividade e com a avaliação de desempenho individualizada desses estudantes. A profundidade temporal e o arrastamento, por sua vez, estão atrelados à busca por reconhecimento, e os sentimentos de prazer e de sofrimento permeiam a falta de tempo e as discrepâncias entre o trabalho prescrito e o trabalho real do ambiente acadêmico. Em relação às potenciais contribuições da pesquisa, nós sinalizamos que a subjetividade em lidar com o tempo pode resultar em prazer, quando a capacidade de se reinventar em alguma medida supera o fracasso em fazer cada tarefa por vez, já que a realidade impõe uma rotina policrônica, e pode resultar em sofrimento, quando não se consegue realizar as atividades como desejado, tanto em termos de qualidade quanto em termos de tempo para sua execução. A falta de cooperação ela tende a potencializar a competitividade e o sentimento de desconfiança, e o tempo, então, torna-se um recurso valoroso
dada a sobreposição de demandas e prazos e um curto espaço de tempo cronológico para se realizar tudo isso. No mais, nós agradecemos a oportunidade de apresentar o trabalho no evento. Enquanto autores, nos colocamos à disposição para ouvir os comentários sobre o artigo. Desejamos sucesso na condução das discussões do evento, na nossa mesa de discussão do tema que o trabalho foi submetido, e aproveitamos também para agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pela bolsa de doutorado concedida para a realização dessa pesquisa. Muito obrigado a todos e vamos dar continuidade então ao nosso evento. 7 minutinhos. Não existe memória boa ou ruim. Não existe memória treinada. Aí, ó, falando da produtividade do tempo, né? A gente pode até assistir isso como complementar. Acho que o Silas colocou aí para a gente, né, Silas? Para complementar seu trabalho, a produtividade. Silas, então, vou te dar parabéns também pelo trabalho, né? Já conheço o orientador, então não me surpreendeu um trabalho tão bem amarrado. Achei muito interessante essa relação. Aí eu vou falar um pouquinho mais para lá para ele me ver, né, tadinho? Acho esse negócio de online virtual tão. Como não é? A gente quer estar perto, mas não está perto, a gente quer de RH, né? Quer ver a pessoa. Então, assim, eu achei muito interessante essa relação do tempo. Você usou autores seminais, né? O Deju para falar de prazer e sofrimento, isso é muito importante, né? Trazer a literatura básica. E aí, o que mais me chamou a atenção no trabalho, ele me fez remeter muito à fala de um professor da FGV, do IGPR, acho que o último ou o penúltimo, que falava como a gente, muitas vezes, estuda sobre academia, não porque é mais fácil, porque a gente conhece mais gente, mas porque fala, muitas vezes, da nossa dor. A gente, né? Então, eu li aquilo, lembrando dos meus tempos de mestrado, não é muito diferente no doutorado, mas o que eu queria te perguntar, que eu acho que o que ficou mais latente na sua pesquisa, é essa rotina que nos coloca numa policronicidade, que a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a nossa preferência por querer fazer uma coisa de cada vez, e principalmente, a minha pergunta para você é, por que você acredita que existe essa falta de cooperação entre os docentes e discentes, principalmente entre os discentes, essa competitividade entre nós, uma vez que o mestrado cada um entregar o seu, não tem, tipo, número de aprovado no mestrado, como é a seleção, né? Então, não faria numa racionalidade muito sentido a gente competir tanto. Então, a minha pergunta, não sei se você tem essa resposta, mas na sua vivência, por que você acredita que tem esse sentimento de competitividade entre os alunos e como estabelecer práticas que minimizem essas ações canibalísticas, né? Temos essa resposta? Temos algumas reflexões iniciais, junto com a Samara, junto com a Adriana, que também são autoras do trabalho. Muitas vezes acontece que isso vai se naturalizando e se tornando aquelas regras informais, né? A gente não tem isso nos nossos regulamentos dos programas de pós-graduação, isso não é discutido, isso não é falado, mas de forma velada, isso é cultivado nos programas, e aí pode ser que, eventualmente, em algum programa, isso ocorra de forma mais moderada, em outros, a gente acredita que isso é muito mais fomentado, e o que a gente pensa é que isso faz parte do sistema, né? Todo mundo está submetido a CAPES, todo mundo quer ter bolsa de pesquisa, todo mundo quer ter bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, tem que apresentar relatórios para renovação dessas bolsas. Então, acaba sendo um comportamento que ele é estimulado, de certa forma, de forma velada, e aí vai se consolidando enquanto uma prática da academia. Isso causa mal-estar, mas, de certa forma, também é naturalizado, tanto pelos discentes quanto pelos docentes. Muitas vezes o assunto até se torna um tabu nas semanas de saúde mental, né? A gente fala que tem que desacelerar, tirar o pé do acelerador, conduzir o processo
de doutoramento e o mestrado de uma forma mais leve, mas a gente observa também um discurso controverso nas próprias instituições, onde a coisa não funciona bem assim. E aí a gente não tem uma resposta fechada, mas algumas reflexões a esse respeito. Legal. Eu já vou para a segunda pergunta de como estabelecer práticas, e era essa contribuição que eu queria trazer para o seu texto. Eu vejo em alguns congressos, muito assim, a gente batendo, faltou isso, faltou aquilo, o autor, a metodologia, e na sua contribuição, mais do que falar, a gente estabeleceu uma nova relação do tempo com o prazer e sofrimento, é trazer isso que você acabou de me falar. Falar, olha, esse tema é um tabu, a gente trata de forma tecnicista, com palestras. Então, a gente tem a palestra de saúde mental, mas, ao mesmo tempo, a gente está recebendo e-mail do orientador, não sei o que da pesquisa, a data do deadline do congresso. Então, como que é importante você colocar isso que você acabou de falar? Olha, esse trabalho auxilia a gente a repensar nas nossas práticas, a repensar o nosso papel enquanto discente, promotor também de sofrimento dos colegas, quando eu pergunto para ele, você já publicou? Eu consegui aprovar X artigos. Nossa, eu publiquei tanto. Porque isso gera entre a gente um sentimento ruim. E para nós que nos interessamos por isso, né, pelo bem-estar, pelo prazer dentro do trabalho, fomentar esse tipo de sofrimento com os colegas tem que ser uma preocupação nossa também. Então, você colocar isso como contribuição do poder que a gente tem de potencializar enquanto discente o sofrimento dos nossos colegas é importante. Eu vi que você pontuou isso no trabalho, mas eu acredito que você colocar nas suas contribuições esses achados nas falas sobre como a gente fomenta entre nós a competitividade e o produtivismo em detrimento de outras coisas, como essas relações, essas contribuições, seja, assim, um achado do seu trabalho. Eu realmente acho que isso pode promover boas discussões para outros trabalhos que falem assim, como, que aí é a minha segunda para você pergunta, estabelecer práticas que minimizem essas ações. Acaba entrando muito no que o Desjus sugere, né, como a construção de uma defesa coletiva, onde você se articula com o outro que pertence ao seu grupo para criar essas estratégias. Só que existe uma questão sensível nesse processo, que é o processo de desmobilização do sujeito, que ele acontece justamente por conta desse fomento à competição, e isso tudo acontece de forma velada, como eu falei agora há pouco, então acaba tendo muita dificuldade de criar essas estratégias por conta da desmobilização. Um aluno, doutorando, mestrando, de forma individual, ele não consegue, por exemplo, questionar prazos. É sempre atribuída a ele a responsabilidade de que ele não alcançou aquele prazo, que talvez ele deva se organizar melhor, mas quando a gente pensa isso no coletivo, aí tem um efeito diferente. É justamente nesse compasso aí de desmobilizar esse coletivo é que causa uma certa dificuldade para essas estratégias. Muito legal. Então, Silas, eu acho que a gente pode propor, né, também no artigo, sobre repensar esses tempos e esses prazos, né? Repensar, por exemplo, para que a gente faça tudo isso, então, a gente avalia artigo de congresso, a gente participa de congresso, a gente faz as aulas, a gente escreve artigos nas aulas, a gente tem que participar de outras bancas de colegas, participar de outros eventos, tem que dar aula, participar de monitoria, e muitas vezes não se consegue bolsa, e quando se consegue é uma bolsa que não nos sustenta, né, se a gente tem que ir para outro lugar. Então, repensar todas essas exigências também é uma contribuição do seu trabalho. Olha, a gente não está conseguindo, e com a qualidade que eles querem, o tempo que eles querem, num prazo de 2 anos, né, no caso que você está falando do mestrado, num prazo de 2 anos, e eu gostaria, né, para a gente levar daqui desse nosso encontro, o que a gente tem feito enquanto professores e alunos de pós-graduação para minimizar isso. Essa é uma coisa que eu busco divulgar com os meus colegas, né? Muitas vezes eu escuto isso, eu tirei só notão, né? Vai falar, eu passei com A na matéria, e você? Eu falei, eu passei. Eu
também estou com A, mas eu não vou divulgar isso para ele, porque eu não estou competindo com ele. Eu publiquei em artigo, no congresso, parabéns, fico. Assim, eu acho muito legal a gente dar essa satisfação para o nosso orientador, né? Essa que vai sempre ficar feliz com na nossa produtividade, mas com os colegas, eu sou uma pessoa pelo contrário. Quando eu vejo alguém que está com dificuldade, eu pego na mão, olha, vamos conversar sobre isso, a dissertação não é o único produto da sua dissertação, do seu mestrado, vamos trazer esse ambiente mais humanizado, vamos fazer outras coisas, criar outros ambientes, para que a gente aqui não seja só, vamos reunir para escrever artigo, vamos reunir só para falar de nada, vamos fazer um espaço de prazer, de conexões para além da produtividade. Então, eu acho que nós interessados em bem e mal-estar no trabalho, mais bem do que mal, né? É criticar o mal e elogiar o bem, a gente tem que pensar isso como uma contribuição, né? Do nosso trabalho e da nossa vida, né? Porque a contribuição ela não tem que ser só teórica, não. Ela é muito importante que ela seja prática também. Então, parabéns pelo seu trabalho. Quer fazer algum comentário, Silas, antes que eu abra aí para a plenária? Não, mas só agradecer e pedir desculpa pelo imprevisto aí, que a gente nunca está preparado para essas coisas e mais tarde estarei aí presencial. Não, híbrido é híbrido, amigo. Graças a Deus que teve o híbrido aí. Então, tá tudo certo. E se não tivesse, a gente ligava o celular e ia acontecer do mesmo jeito. Que bom que deu certo. Então, vamos agora ouvir as contribuições dos colegas. E aí, acho que você já tem meu e-mail, se não tiver, eu te mando depois anotadinho, assim, contribuições pontuais. Tudo bem? Muito bom. Por favor. Eu vou puxar a fala aqui e puxar só para mim, por causa do tempo. Vou tentar ser bem rapidinho, mas depois eu passo para vocês, se alguém quiser aumentar. Silas, eu queria te dar parabéns, eu gostei bastante do trabalho de vocês, mas eu acho que eu sou suspeito para falar, porque é um tema que eu me identifico. No meu mestrado eu também trabalhei com o tema do tempo de trabalho, e eu achei uma sacada muito interessante de vocês associarem isso a prazer e o sofrimento na pós-graduação. Sobre prazer e sofrimento na pós-graduação tem estudos de monte, e eu acho que vocês encontraram uma lacuna que é relevante, acho que tem um grande potencial. Eu ia destacar algumas coisas mais específicas do texto, mas aí depois eu acho que a gente pode enviar, até pela questão do tempo, senão você vai perder seu voo. A única coisa que eu gostaria de destacar, eu acho que a figura 1 que vocês fizeram lá, o esquema analítico, ele é muito interessante, eu acho que é fruto assim, de uma maturidade muito grande em relação ao tema, em relação às análises, e eu só senti falta um pouco de dar mais destaque para ela, porque, ao meu ver, é a grande contribuição do artigo. E vocês apresentam, depois tem só 2 parágrafos curtos, fazendo uma breve discussão sobre ela. Então, eu acho que na revisão que vocês vão fazer, com certeza, e enviar depois para uma revista, eu acho que vale dar esse destaque. E talvez, aí uma outra sugestão, rever as categorias. Eu acho que, por exemplo, a categoria 4.2 está assim, velocidade, pontualidade, pressão produtivista e avaliação de desempenho individual. Eu acho que na verdade, são subcategorias que estão dentro de um mesmo rótulo, e talvez vocês possam pensar em um outro nome para fazer essa conexão entre esses aspectos. Mas no mais é isso. Eu vou, se alguém quiser comentar brevemente. Eu posso fazer um comentário, assim, a partir de uma perspectiva de professor. Não sei se a câmera vai me pegar aqui. Ela está pegando. Deixa eu ver se ela vem. Ela veio? Não. Mas você escuta bem, Silas? Escuta? Sim, então tá bom. Escuto. Assim, eu já terminei meu doutorado também. Para mim, o doutorado especificamente foi praticamente sofrimento, né? Então, eu entendo bem que vocês estão passando, já passei por isso. E eu acho que acaba que nós, professores, a gente leva um pouco, infelizmente, dessa coisa, às vezes, para a nossa vida como professor. Então, é aquela coisa, você teve essa relação com o seu orientador, e ao invés de você olhar e falar assim, não deu vou certo. fazer totalmente diferente, muita gente replica aquele mesmo comportamento que teve. Então, assim,
acaba sendo essa prática um pouco também a partir de nós professores. Eu publiquei, tal, tanto, você publicou também? Então tem muito isso, sabe? Da gente ter que rever também a nossa postura como professor. E não perpetuar, eu acho, essa coisa do sofrimento que a gente passou com o nosso orientador para os nossos alunos. Pelo menos eu tento fazer um pouco diferente com relação ao que eu passei mais durante o doutorado. Não passei durante o mestrado, eu passei mais durante o doutorado do que durante o mestrado. Eu tive relações completamente diferentes com os meus orientadores de mestrado e de doutorado. Embora tenha aprendido, tenha sido um período de muito aprendizado. Né? Mas eu acho que é isso também. E uma outra questão é que a gente, assim, na pós-graduação é uma pressão muito grande para os professores publicarem. Sim. Então, eu acho que talvez. E pegar atividade administrativa e aí acaba dar muita aula. Sim, sim. E a gente precisa que alguém nos ajude, né, nesse processo. E outra coisa que eu achei interessante também no artigo é que ele fala assim, como fonte de prazer, a capacidade de se reinventar. E se reinventar significa conseguir produzir mais, conseguir fazer mais coisas em menos tempo, ou conseguir fazer várias coisas. E aí também é uma fonte de sofrimento quando a gente não consegue, porque nem sempre a gente consegue, e é importante que a gente não consiga, né? Porque o trabalho tem essa centralidade, mas ele não é a única coisa da nossa vida. E muitas vezes a gente se sente melhor quando a gente consegue produzir mais em detrimento de outras facetas da nossa vida, né? Então, isso também é uma coisa para se refletir, né? Que até a fonte de prazer pode ser um sofrimento. Vamos liberar o Silas. Coitado. Sim, tá bom, Silas. Então, assim, outros comentários faremos aí ao longo do congresso. Boa viagem, tá viu? Bom, pessoal. Muito obrigado. Espero encontrar vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Boa viagem. Vamos lá. Vamos para o próximo. Agora vamos seguir a nossa ordem mesmo, né? O JDR. JDR. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Tiago Cardoso Ferreira, sou doutorando em administração pela Universidade Vale do Itajaí e vinculado profissionalmente à Universidade Estadual do Maranhão. E em conjunto com uma autoria, a professora doutora Tatiana Guedini, vinculada ao programa de pós-graduação em administração pela Universidade Vale do Itajaí. E o artigo de nossa autoria foi assim intitulado: Job Demand Accessorious Theory, Estado da Arte, Caminhos e Perspectivas. O modelo Job Demand Accessorious Theory foi desenvolvido para investigar as relações entre as características do trabalho e o bem-estar do funcionário. E em 2013, esse modelo ele foi consolidado como teoria, denominado Teoria das Demandas e Recursos do Trabalho. Nesse sentido, observa-se a utilização da teoria JDR em diferentes contextos. Contudo, as pesquisas apontam a necessidade de estudos que elucidem práticas organizacionais que minimizem os efeitos nocivos do trabalho em prol de um ambiente saudável e na proposição de estudos futuros na área de gestão. Nesse sentido, o objetivo foi analisar a produção científica sobre a teoria das demandas e recursos do trabalho por meio de uma revisão sistemática da literatura, que contou com 150 artigos científicos extraídos das bases de dados da Web of Science e Scopus no período de 2013 a 2021. A teoria JDR ela é composta por 3 construtos, que são as demandas de trabalho, que expressam aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais, que necessitam de esforço físico ou psicológico que impactam no indivíduo de forma fisiológica ou psicológica. Um dos exemplos dessas demandas podem ser relatadas como alta pressão do trabalho ou interações desgastantes com clientes ou funcionários, e assim são denominados de custos fisiológicos ou psicológicos, associados às demandas de trabalho, nos mais diversos contextos. E também temos os recursos do trabalho, que representam os aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais que amortecem as demandas de trabalho. O apoio social de colegas, a supervisores, a variedade de habilidades, autonomia e oportunidades
de aprendizagem, elas representam um pouco desses recursos e estão positivamente associados ao engajamento no trabalho quando as demandas de trabalho são altas. Do mesmo modo, nós temos os recursos pessoais, que são autoavaliações positivas relacionados à resiliência e referem-se ao senso dos indivíduos de sua capacidade de controlar e impactar seu ambiente com sucesso. Para ilustrar o modelo, nós apresentamos aqui como que ele acontece. Nós temos então os recursos do trabalho e os recursos pessoais, que agem um impactando positivamente no outro. Aqui embaixo nós temos as demandas de trabalho. E esse modelo ele contempla a seguinte teoria. Quando os recursos são altos, o indivíduo ele tende a ser mais engajado no trabalho. E esse engajamento leva-se também ao melhor desempenho no trabalho. Quando as demandas de trabalho elas são altas, esse indivíduo ele tende a ter o burnout. As demandas de trabalho, segundo a teoria, elas são divididas em demandas que são impeditivas, que são desafiantes. Aquelas impeditivas são aquelas que geram no indivíduo prejuízos emocionais, sociais ou psicológicos. Do mesmo modo, a teoria fala que quando essas demandas de trabalho elas são desafiantes, elas desafiam o indivíduo a crescer, elas são positivas e elas moderam a relação entre recursos e engajamento. O nosso método de pesquisa, nós utilizamos a revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo. Foi realizado o levantamento dos artigos publicados nas bases de dados da Web of Science e Scopus, com mais de 150 artigos. Após os critérios de inclusão e exclusão, esse foi o número de artigos pesquisados. As principais categorias analisadas foram características da produção, contexto de aplicação da JDR, percursos metodológicos, contribuições e lacuna de pesquisas apontadas pelos autores. Como principais resultados, nós assim fizemos em forma de resumo. Letra A. Estudos com inovações do próprio modelo teórico, onde nós percebemos um número muito grande de estudos associados a engajamento, recursos pessoais, recursos do trabalho, demandas e burnout, em contextos diversos, com novas variáveis e interações à própria teoria, estão entre os temas mais debatidos na atualidade. Do mesmo modo, nós encontramos também muitas pesquisas com interação com outras teorias e em contextos específicos, associados à liderança, redesenho do trabalho, a própria pandemia e esse contexto foi propício para que o número de pesquisas tenha aumentado, as implicações do burnout e o bem-estar no trabalho. Quanto aos caminhos, nós percebemos um número muito grande de trabalhos que tragam soluções e reflexões para ambientes de crise e burnout, ocasionados também por ambientes que geram o esgotamento dos indivíduos, afetando as organizações e a saúde coletiva. Então, um dos pontos que nós percebemos na pesquisa é que os caminhos que podem ser melhor abordados daqui para frente são pesquisas que podem trazer essas soluções e essas reflexões para que esse ambiente de trabalho, de fato, ele possa ser impactado positivamente. E nas perspectivas, vislumbra-se pesquisas que busquem evidenciar relações e contextos que possam favorecer e beneficiar gestores e funcionários, permitindo compreender mecanismos da promoção do equilíbrio dos ambientes de trabalho, sem a deterioração decorrente dos interesses dos sistemas de trabalho. De modo geral, esta pesquisa ofereceu 3 implicações. Amplo espaço para aprofundamento da teoria JDR, principalmente na área de gestão de pessoas e comportamento humano nas organizações, considerando que o ambiente organizacional é um dos preditores do comportamento dos indivíduos da organização, a aplicabilidade da teoria JDR nas políticas e práticas de recursos humanos, visando o bem-estar das pessoas no contexto de trabalho e ações pró-qualidade de vida, e que amorteçam a exaustão emocional do indivíduo. E por último, a apresentação do status quo da teoria JDR, que possibilita a compreensão dos diversos fenômenos organizacionais com o estado da arte, caminhos e possibilidades a serem exploradas teoricamente e empiricamente, considerando também a escassez de publicação sobre o tema em âmbito nacional. Aqui nós apresentamos algumas referências.
E nós encerramos a nossa apresentação, agradecendo aí a todos pela atenção. Tiago, então vamos lá. Vou repetir o que eu estou, né? O meu objetivo, não sei se era a sua expectativa, mas assim, vou encaminhar para vocês as anotações de. Acho que pode melhorar isso, aquilo, que eu não acho que é isso que agrega nas nossas discussões. Achei muito interessante que é uma teoria recente, né? Não tem nem 10 anos e a gente já consegue estudar. E aí, eu queria saber qual que você acha que você trabalha com RH? Não. Trabalha? Diretamente. Com RH. Qual que você acha que é o nosso papel em diminuir os efeitos nocivos do trabalho das pessoas? Assim? Eu trabalho especificamente na área de capacitação, né? E uma universidade, na Cidade do Maranhão. O que a gente percebe, a nossa grande missão, principalmente nessa pandemia, foi tentar criar mecanismos, né? Para que esse trabalho remoto, né? Esse novo normal que se configurou, para que a gente pudesse ofertar políticas que pudessem amenizar especialmente o estresse do trabalho, questões associadas às consequências e implicações de muitos servidores que tiveram doenças nesse período, né? Então, eu acho que o papel nosso é, de fato, associando ao trabalho do Silas, né? Proporcionar políticas que gerem qualidade de vida, né? Que diminuam aquilo que foi falado no trabalho passado. E eu entendo como isso bem parecido com o trabalho do Silas em relação a essa questão do mal-estar, que geralmente o mal-estar ele é iniciado pelos próprios gestores, né? Então, começa de cima, né? E vai se desdobrando, né? na equipe, e essas pessoas acabam absorvendo. Então, às vezes, as políticas de qualidade de vida, elas ajudam e melhoram essa questão do próprio estresse do trabalho e as questões que geram esgotamento. Ficou mais comum, né, nessa pandemia. E aí a própria questão do ensino remoto, né, naquele período, especialmente 2021, isso para a gente lá gerou algo muito complicado. A gente trabalha numa região, né, onde os indicadores sociais são baixos, então a gente percebe que isso deixou completamente comprometido tanto o trabalho de docentes, que muitos alunos ainda não tinham essa prática, do trabalho remoto, das tecnologias. É aquela questão que a gente comenta, né? A pessoa foi aprendendo e foi ensinando ao mesmo tempo, porque isso gerou um grande desafio na toda a comunidade acadêmica. Então, eu acho que o papel da gestão, especialmente, é promover, né, de alguma forma, políticas de bem-estar, de saúde mental. Eu acho que é isso que, pelo menos, minimiza. Eu não sei se esse é um caminho que vai gerar completamente bem-estar. E a própria teoria diz isso, né? Esse equilíbrio, né? Porque o estresse trabalha sempre vai haver de uma forma ou de outra. Eu acho que o papel da gestão de pessoas é proporcionar essas reflexões acerca do próprio ambiente de trabalho, que muitas vezes é um ambiente que gera muito mais doenças do que bem-estar. Verdade. Pois eu já vou colocar algo aqui embaixo e depois eu volto. A gente vê, e aí eu volto a reforçar, a minha ideia é sempre que a gente pense, utilize esse espaço para a gente aumentar o nosso nível de complexidade sobre o entendimento do problema. E aí, por que eu deixei de ser aquela professora de Aline, você falou sobre isso, porque a gente fica muito aqui no nível superficial. E isso, para mim, reflete muito no que eu vejo dos estudos de RH na hora das lacunas, das limitações. Então, a alimentação, eu não usei todas as bases do mundo, usei só essa palavra-chave, ou quando é um artigo prático, eu devia usar em outro contexto, se eu fiz um estudo quali, eu deveria ter feito um quant. Então, assim, o estudo bibliométrico, para mim, é muito importante para a gente entender o estudo da arte. O seu trabalho está muito bem escrito, a metodologia está muito detalhada, mas eu acho que a gente, se possível, em número de páginas, a gente conseguir colocar a nossa contribuição no sentido de a minha contribuição para os gestores e para as organizações, minha contribuição prática em termos da diminuição do número de demandas realmente efetivas, dos recursos externos que eu posso contribuir, mas também falar sobre o recurso do sujeito, porque muitas vezes a gente se coloca, e a psicologia vai falar melhor sobre isso, se coloca no o outro não me dá, mas e eu? Quais são os meus recursos internos para lidar com esse contexto precário? Então, eu acho que, assim, para futuras publicações e pesquisas, a gente pensar sobre o nosso papel enquanto recursos internos,
vai passar pelo autoconhecimento, quais são as demandas que eu não dou conta, quais são os recursos. Tem gente que não tem problema estar na cadeira ruim, para mim isso pode ser a morte. Então, eu começar a elaborar dentro de mim quais são os meus recursos internos para lidar com essa demanda. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode colocar mais no texto, ser menos descritivo e trazer autores que vão falar sobre isso. Outra coisa que eu achei muito importante, que eu acho que é a sacada do seu texto, é que você falou, olha, em 2021 as publicações quase dobraram. O que estava acontecendo em 2021? E o que vai acontecer nos próximos anos? E uma coisa que é importante a gente colocar, que muitas vezes a gente coloca como semelhante e não é associar a pandemia com o teletrabalho. Uma coisa é viver em home office, né? Na pandemia, com o filho dentro de casa, com todo mundo, com o risco da doença. Outra coisa é o que a gente vai viver agora, né? Que é esse virtual, esse teletrabalho e tudo mais, que também é misturar a sua vida pessoal com profissional. Então, assim, se você descrever isso um pouco melhor, você, né, e os seus colegas, descreverem isso, olha, os trabalhos, você colocou lá, e no final das conclusões você voltou a falar sobre a pandemia, mas se você colocar, olha, os números dobraram, e isso é muito importante porque, e a gente coloca outros autores que vão falar sobre esse teletrabalho, que é o que você acabou de contar, que realmente, assim, ter que lidar com essa nova forma de trabalho, com 1 milhão de tecnologias, que eu, particularmente, para mim é um sofrimento. Todo dia uma nova tecnologia, um novo jeito, uma nova forma, que já era assim para o que a gente tem que produzir, ainda tem que aprender essas outras coisas, para mim foi super desgastante. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. E aí eu pergunto isso no final. Qual que é a principal contribuição teórica e prática do seu trabalho? A JDR, né, ela faz parte dos estudos relacionados à característica do trabalho. Tá? E, por conta disso, muito mais visado na psicologia, né, na administração, a gente coloca isso. Poucos trabalhos na administração, na psicologia tem muitos. Sim. Né? Então, a ideia, principalmente, é tentar colocar essa temática na área das organizações para poder puxar isso, para que isso se transforme e se desdobre em políticas de qualidade de vida, né, em programas que você possa amortecer as demandas de trabalho e fornecer mais um campo de estudos para nós na área da gestão, né, de pessoas. Eu acho que nós podemos investir mais nessa área, especialmente, a gente tem as demandas e recursos, ela também acaba se desdobrando em cima da teoria de Herzberg, né, e das características do trabalho, desse equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim. Então, essas são as principais contribuições do trabalho. Né? Teoricamente, fomentar estudos que relacionem a isso, as práticas boas de gestão de pessoas, e fornecer também, puxar para as organizações essa reflexão sobre o bem e o mal no trabalho, especialmente na JDR. E aí, Thiago, só para finalizar, antes que o Geraldo me chute dessa sala, o que eu acho interessante a gente colocar aqui no seu trabalho, eu lembro que eu vi, agora porque eu não estou com o meu PDF, mas sobre como o Brasil não fala sobre isso. E assim, eu sei que a gente tem as limitações da língua, né, que normalmente os artigos mais reconhecidos são em língua inglesa, mas como é importante a gente falar sobre a nossa realidade, sobre a nossa forma de trabalhar. Então, por exemplo, quais são as implicações de um país paternalista como o nosso, gregário como o nosso, de relações pessoais tão importantes para a gente, o trabalho remoto. Então, eu acho que a gente trazer essa falta nas contribuições, eu não lembro se estava na conclusão, eu lembro que estava no desenvolvimento do texto, a falta de publicação brasileira sobre esse tema é também um outro grande achado do seu trabalho. Desculpa. Podemos abrir para a plenária? Vamos deixar essa questão, eu queria fazer essa questão para o Thiago, mas aí a gente fala sobre isso no final. Pode ser? Eu vou passar para o estou ferrando os tempos, né? Tá bom, desculpa. Obrigado. Ai, professor, não consigo parar de falar. Agora, Alexandre aí, né, a apresentação dele. É o Mindfulness, né? É com ele, né? A do Mindfulness. Sim. Vamos lá. Boa tarde a todos. O artigo que nós vamos apresentar tem o título de Mindfulness no contexto organizacional, uma revisão bibliométrica. A gente sabe que a pesquisa sobre atenção plena, o Mindfulness, está cada vez mais presente dentro do campo da ciência organizacional, dos estudos organizacionais e também de recursos humanos e das relações de trabalho. E de acordo com Roche, 2020, na concepção do mundo moderno, as práticas de mindfulness foram recentemente adotadas
no contexto terapêutico como psicologia clínica, assim como também temos visto resultados positivos ou relações positivas da aplicação do mindfulness com o desenvolvimento das relações de trabalho e do bem-estar no local de trabalho. Então, a nossa proposta, basicamente, foi realizar uma revisão bibliométrica sobre o mindfulness dentro do contexto organizacional, nas duas principais bases de dados científicos, né, que é o Scopus e a Web of Science, para propor uma agenda de pesquisa a partir das lacunas que nós encontramos. Para isso, então, nós traçamos 3 questões norteadoras. Qual é a tendência de publicação sobre mindfulness? Quais as informações são extraídas dessas tendências? E quais as direções futuras sobre os estudos de mindfulness dentro do contexto organizacional? Como metodologia, nós aplicamos uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa, de natureza exploratória, e além da análise bibliométrica, nós também realizamos uma revisão sistemática de literatura, que foi onde a gente fez alguns apontamentos de uma agenda de pesquisa. Então, basicamente, o que nós fizemos foi uma análise bibliométrica e cientométrica do estado da arte a partir do software RStudio com o BiblioShine. Essa é uma estrutura conceitual, intelectual e social, utilizando essas técnicas estatísticas de análise fatorial, mapeamento, rede e colaboração. Depois, a partir do software Start, nós fizemos uma classificação das relevâncias e dos principais artigos encontrados. E aí, a partir disso, fizemos uma análise qualitativa conceitual do estado, né, da arte da literatura para propor e dimensionar essa agenda de pesquisa. Basicamente, nós incluímos no descritor de busca a palavra mindfulness dentro dos journals de business, account e econometria, finanças, nessas bases de dados de Scopus Web of Science. Utilizamos todos os anos como filtro de pesquisa e aplicamos o software RStudio, Bibliometrics e BiblioShine. Encontramos diversos artigos e depois de excluir os duplicados, concluímos, né, finalizamos a pesquisa em 798 documentos ou journals, sendo que 61 são artigos de revisão e 737 artigos empíricos. O índice de colaboração é de 2,68 e de autores por documentos de 2,3. A gente observa um crescimento ao longo dos anos, né, principalmente aqui a gente vê em 1990, por exemplo, um artigo, e depois isso foi crescendo, chegando aí a 138 artigos no ano de 2019, 112, sendo que foi no finalzinho de 2020 que a gente finalizou essa revisão, que foi para uma disciplina, né, de doutorado, e agora a tendência é a gente ampliar, né, essa base para também até 2021 ou 2022. O principal journal é esse, né, de Behavioral Science, e o segundo journal, que tem maior número de publicações, é o Journal of Business Ethics. A gente vê aqui um crescimento, depois de 2010, bastante relevante para esse primeiro journal, crescimento de publicação. Os Estados Unidos e a Inglaterra, Reino Unido, né, são os países com maior número de publicação e também com maior índice de colaboração entre os autores correspondentes. E a gente observa que o Brasil ele não desponta com publicações nessa área de mindfulness. Temos alguns países emergentes, como a China e a Índia, aparecendo aí na lista dos países que mais publicam, assim como também, por exemplo, a África do Sul, mas o Brasil realmente não aparece muito em publicações, né, nessa área, né? Nós temos aí como principais palavras-chave encontradas performance, trabalho, meditação, gestão, a atenção plena e como que isso pode aí auxiliar
dentro de uma regulação emocional, dentro de um impacto humano e redução de estresse nas organizações. Com isso, a gente fez uma análise fatorial em que podemos observar ali, a priori, 5 dimensões principais de estudos, que nós nomeamos da seguinte maneira: caracterização dos indivíduos, conhecimento, inovação e desenvolvimento, doenças associadas ao trabalho, uma relação direta entre mindfulness e performance, e a meditação como um potencial para melhoria do clima organizacional. Então, a prática do mindfulness, ela melhora essa capacidade individual, bem como a capacidade organizacional, que, consequentemente, vai trazer melhorias no resultado das organizações. A gente pode observar um efeito moderador positivo do mindfulness, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. A gente observa também uma relevância da integração entre a atenção plena e como que isso pode realmente trazer uma relevância para as escolas de negócio. Sendo que as principais limitações que a gente pode observar possíveis vieses entre dos participantes, quanto, por exemplo, as variáveis utilizadas, a forma de coletar esses dados. Então, por isso é muito importante estudos experimentais com grupos de controle para que esses estudos avancem um pouco mais dentro da área de business. E a agenda de pesquisa que a gente propõe, ela vai muito nessa linha de estudos experimentais e de uma ampliação dos resultados para que a gente possa conseguir também diferenciar e generalizar um pouco mais os resultados para outros contextos, como, por exemplo, o contexto latino-americano e o contexto de países emergentes, que ainda tem estudos muito incipientes na área. Muito obrigado. Vamos lá. Já continuou o tempo? Então, tá bom. Deixa eu voltar para cá, para a Alexandre também enxergar. Se a câmera quiser parar de falar só com o jeito. Oi, câmera. Obrigada. Gostou de mim? Não, ela gostou de você, amiga. Não tem jeito. Alexandre, Isaac, parabéns aí pelo trabalho. Vou ficar meio assim, para colocar. Meninos, eu vou colocar só algumas questões também no sentido de contribuir com o trabalho. Esse trabalho é fruto de uma disciplina do... É uma disciplina de mindfulness mesmo, do professor Rogério Calia, não sei se você conhece. Não, eu acho que talvez de vista. E aí é uma disciplina, assim, inclusive, super diferente, né, que tem na FED, e a gente não é necessariamente assim, dessa área, né, de estudo, mas a gente gostou muito, até porque a própria disciplina já é focada nisso e ele vai trabalhando com práticas do mindfulness para até ajudar também a gente a encarar, como foi dito aí no primeiro trabalho, nessa questão da academia. Então, é algo assim que ajuda muito, né, a gente estar na própria prática da academia. Legal. Pois é, Isaac. Então, assim, eu achei um trabalho muito rico, acho importante realmente o que você falou, assim, não é muito comum a gente ouvir falar sobre mindfulness cada vez mais, mas na academia, e aí, assim, só 3 coisas estruturais que eu achei que é importante já comentar aqui, que eu acho que também ajude na nossa escrita, é o alinhamento do objetivo com a pergunta de pesquisa. Então, assim, o objetivo também é um estudo bibliométrico, muito focado assim, em enxergar, você colocou aqui, as convergências, avanços e lacunas. E realmente é isso que a gente vai ver dentro de um bibliométrico. Mas as perguntas estão muito focadas nas tendências de pesquisa. Então, eu alinharia melhor o objetivo com as tendências. E está muito bem escrito. Então, por isso que foi bem fácil de encontrar a forma de contribuir. E aí também a palavra-chave, que é muito importante, eu acho que eu não vi no trabalho qual palavra-chave vocês usaram para essa base, e colocar o Brasil. O que a gente está falando aqui no Brasil sobre isso? E eu vi, parece, pelos journals, são muito artigos de psicologia também, né? E administração. Quando que a gente vai falar sobre isso? E aí, falando de administração, que é o que mais me chamou atenção no trabalho, é que na nuvem de palavras de vocês, ao invés de falar bem-estar, autoconhecimento, quais foram as palavras? Performance. E trabalho. Então, assim, liderança. Então, assim, como que o RH sendo RH, né? Eu sempre brinco isso, né? Então, assim, vamos falar de bem-estar,
mas um bem-estar que produza. Porque se for um bem-estar pelo bem-estar, meu amigo, no que a gente fala, eu não sou ONG, eu quero produtividade. Então, eu acho que isso também é um achado do seu trabalho. Você pode falar assim, olha, quando que a gente vai começar a olhar o humano como humano, pelo humano? Porque quando a gente, desde os primeiros estudos, e o RH foi construído dessa forma, né, para que as pessoas pudessem produzir mais, a motivação, o que motiva a ação do sujeito, né, a gente começou assim, quando que a gente vai parar de fazer essa linha lógica? Porque as pessoas, elas sentem, assim, e eu acho que é isso que é o mais doloroso do trabalho do RH, é porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm consciência de que a gente vai estimular, a gente vai querer o bem-estar dela até o ponto de que ela for produtiva para mim. Se eu começar a achar que você está bem demais para a vida, aí não. Aí eu não vou gastar minha energia com isso. Então, a minha pergunta é, o que você pensa sobre isso? Sobre a nossa preocupação maior na performance no trabalho e não efetivamente na redução do estresse, pela redução do estresse, pelo bem do sujeito. Você enquanto sujeito, enquanto RH. Foi uma coisa realmente que a gente identifica, né, nos estudos que a gente vai vendo. Tem um ou outro estudo mais crítico, principalmente naquele jornal Pearson Units of Ethics. Ethics, sim. Que ele já tem uma pegada um pouco mais crítica. Mas nos outros, até mais puxado para a própria psicologia ou de RH, né, sempre tem essa pegada assim, como o mindfulness vai ajudar na performance. A gente até discutiu aqui também a questão da academia, também mais ou menos nessa linha, né? Então, como associar? Eu vou usar essa técnica, né, de meditação para melhorar a minha nota, para melhorar o meu desempenho. Então, realmente, talvez até é interessante a gente até puxar isso para o trabalho, né, essa discussão crítica também nesse sentido, porque também pode ser uma reflexão, né, de pensar até que ponto a gente está realmente só pensando, usando isso para o bem-estar, né, do trabalhador, ou só para melhorar esse bem-estar para, consequentemente, melhorar a performance. Né? Mas eu acho que, assim, nessa área de negócios mesmo, que aqui a gente não ouve falar tanto, né, já está aumentando, mas principalmente em escolas de negócios e também nas empresas lá de fora, a gente vê que Estados Unidos e Inglaterra foram os que mais publicam sobre isso. Acho que a tendência é nesse sentido mesmo, deles buscarem aplicar a técnica para poder melhorar de uma forma geral ou apenas para reduzir um pouco esse estresse de modo a melhorar o desempenho nas organizações. E isso acaba gerando um efeito assim, como se fosse um ciclo vicioso, né? E aí pode acarretar no próprio problema da técnica, né? Que não é o objetivo, né, principal. Sim. Então, isso é uma problemática, né? E aí, e até na conclusão de vocês, assim, até estruturalmente, eu acho que a conclusão de vocês foi a parte mais qualitativa do trabalho, que na verdade não é a conclusão do trabalho, é o estudo, então eu subiria isso para os resultados que os trabalhos escrevem, e aí eu colocaria nas conclusões isso, né, de como o Brasil está sobre essa pesquisa, falar sobre os números que vocês acharam na parte quantitativa dos resultados de vocês, dentro da conclusão. E nas contribuições teóricas e práticas, a gente pode refletir como o mindfulness é importante para o sujeito e para o trabalhador, discutir com o gestor como essas práticas, e aí sim, porque a gente também tem que ser prático, e a gente é de organização, como que isso também pode ajudar na organização, mas que há um limite da organização, porque por mais que eu esteja em estado presente, tudo mais, se o ambiente me pede 1000 coisas ao mesmo tempo, se eu tenho 3000 reuniões no dia, não tem como eu me focar no presente com 1000 pessoas me perguntando várias coisas ao mesmo tempo. Então, como o ambiente ele também precisa ser propício para que a gente possa utilizar essas práticas, né? Então, eu acho que é outra contribuição e reflexão importante. Eu acho que os trabalhos acadêmicos, os nossos, né, nós enquanto pesquisadores, pensadores, a gente precisa proporcionar reflexão. Eu sei que a nossa produtividade faz com que a gente precise trazer as coisas muito redondas, olha, eu encontrei isso, então o resultado é esse, a contribuição é essa, e aí o que eu falei, né, as lacunas são sempre as mesmas, as agendas são sempre as mesmas, que a gente espera sempre mais, mas que a gente tenha que parar, se colocar no presente e refletir sobre as entregas que o nosso trabalho traz para a sociedade, porque uma disciplina de mindfulness para a administração, ela também deveria ter sido aberta para a comunidade, aberta para os servidores, aberta para os alunos de qualquer disciplina, e não, né, que é como a gente aplica na administração,
focada para a gente ter maiores recursos, para maiores entregas e assim produzir mais para depois dar conta, e aí voltando para o artigo do Silas, para conseguir criar possibilidade de se reinventar. Estou cansada de me reinventar, gente, não aguento mais. Me deixa um pouco, né? E aí, quando eu me vejo nessa posição de me deixa um pouco, eu já me sinto parada e com o sofrimento de produzir mais. Então, muito obrigada. Lê, você quer falar alguma coisa, homem? Você que está virtualmente? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Nossa, muito bem. Que ótimo. Então, assim, agradecer aí a participação e realmente concordo com todas as colocações, né? Não é a minha área de trabalho também, né? Foi por conta da disciplina, mas realmente me despertou um interesse bem importante, como o Isaac falou. Eu achava que eu não ia conseguir fazer essa meditação, né, a atenção plena, e nas aulas do professor Rogério a gente fazia, né, algumas práticas, e realmente eu vi que é muito importante, realmente foi bem efetivo, né? Então eu achei muito interessante, gostei muito, né? E só queria fazer uma colocação também, revendo o trabalho agora, né, para fazer a apresentação hoje, que é colocado como mindfulness, é visto como um conteúdo e não como um processo nas organizações. E como eu trabalho com processos agora no doutorado, incorporar isso na rotina, né, das organizações, eu fiquei pensando nisso. Olha, seria um ponto também para se destacar, porque como que é seu nome? Desculpa, professora. Eu é Juliana. Juliana. Eu pelo menos tive esse insight de falar, puxa, será que as organizações também depois, né, lógico, que essas pesquisas, né, avancem um pouco mais, principalmente aqui no Brasil, incorporarem essas rotinas, essas práticas, né, em processos organizacionais mesmo, não como um conteúdo, muitas vezes isolado, né? Eu fiquei pensando nisso agora, até podendo ser uma contribuição a mais aí no trabalho. Alguns autores afirmam isso, né, que o mindfulness não é tratado como um processo, e sim como um conteúdo dentro da organização. Mas isso eu acho que vocês colocaram no trabalho de vocês, mas é importante a gente... Isso, que ele é como conteúdo e não como processo, né? Então, lá nas considerações, poderia até ser um insight também para... Né? Como contribuição. Excelente, Ale, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Se for chato, vou passar para o próximo. É mesmo? Tá bom. Eu tenho mais alguns comentários, mas eu faço depois se o Geraldo deixar. Inclusive, enquanto ele vai abrir outro vídeo, eu lembrei de um meme que eu recebi falando assim, eu meditando, paz interior, chega logo que eu não tenho dia todo. E é mais ou menos isso, né? Do tipo, não vamos, eu tô entrando. Mas essa mesmo eu tentei, gente, durante a pandemia, para ver se ficava, a gente... Não é difícil. Não, é muito difícil. É muito bom. E quem consegue fazer diz que é muito bom. Vamos lá? Vamos ver se dá para... Olá, meu nome é João Marcos e vou apresentar o artigo Avaliação do Desempenho e Gestão de Pessoas das 500 maiores e melhores empresas do Brasil. Um estudo a partir da percepção de respondentes da plataforma Glassdoor. Na introdução, é importante a competitividade de várias organizações estava ligada ao tamanho e complexidade de sua estrutura física, ativos físicos, como maquinários, equipamentos e suas modernizações eram vistos como os principais diferenciais competitivos. Porém, ao longo do fim do século XX e começo do século XXI, a atividade competitiva que domina a economia global levanta nas organizações a necessidade de se encontrar novas formas de se obter grande performance organizacional no sentido de competição. Nas últimas décadas, no século XXI, desenvolveu-se a chamada economia do conhecimento, em que a informação é uma das fontes de competitividade e inovação de uma empresa. Sob esse cenário, o capital humano, ou seja, as pessoas, passaram a ser cada vez mais valorizadas e fonte potencial de vantagem competitiva. Falando agora sobre o referencial teórico, são tratados a evolução da importância da área de gestão de pessoas, na qual no século passado era apenas vista como um custo a ser reduzido, porém com as mudanças econômicas e no mundo dos negócios, a gestão de pessoas passou a ter um novo papel fundamental para a performance das empresas e sua competitividade. Além disso, são tratadas as práticas de gestão de pessoas, nas quais é abordada as definições e também diferentes abordagens que as empresas podem seguir. Por fim,
é tratado o impacto da gestão de pessoas na performance da empresa, na qual é trazida definições de termos e a importância da gestão de pessoas. Além disso, são tratados indicadores que podem ser utilizados para medir a performance em gestão de pessoas. Sobre o método, a população escolhida foram 500 empresas do Brasil listadas no ranking Melhores e Maiores 2021, promovida pela revista Exame, na qual classifica as empresas em 20 setores. Vale ressaltar que a receita da população escolhida corresponde a 45% do PIB nacional. A coleta de dados foi feita através da plataforma Glassdoor, na qual é uma plataforma pública que coleta a visão dos funcionários de acordo com a visão dos funcionários em relação às empresas em que trabalham ou trabalharam. Nela, há um levantamento de 7 indicadores: avaliação geral, cultura e valores, diversidade e inclusão, qualidade de vida, alta liderança, remuneração e benefício, perfil e oportunidade de carreira. Os colaboradores avaliam esses indicadores em uma escala de 1 a 5. Os dados foram coletados entre 6 a 10 de dezembro de 2021 e foram registrados em Google Planilhas. No total, foram coletados mais de 155 mil avaliações de funcionários disponíveis nessa plataforma. Para análise dos dados, foi escolhido o software SPSS e também o Google Planilhas. Como resultados, primeiro, as empresas dos setores estão desempenhando em patamares médios semelhantes nos indicadores levantados na pesquisa, com um nível relevante de concordância entre os respondentes, com apenas algumas exceções. Além disso, foi elaborado um ranking das empresas conforme sua performance em gestão de pessoas. Vale ressaltar que há grandes diferenças desse ranking levantado na pesquisa com um ranking levantado pela revista Exame, na qual foram usados indicadores financeiros. Possíveis explicações para essas as diferentes importâncias e identidades que as empresas dão para suas áreas de gestão de pessoas e também a dificuldade em relacionar a gestão de pessoas com o impacto financeiro nas empresas. Continuando com os resultados, em relação às análises de correlação entre os indicadores, há fortes correlações entre o índice geral com qualidade de vida, cultura e valores e remuneração e benefícios. Constatou-se também altas associações entre culturas e outros indicadores, como alta liderança, diversidade e inclusão e qualidade de vida. Por fim, a partir das análises de regressão linear, a variável qualidade de vida é responsável por explicar 64,4% da variação do índice geral, ou seja, é o principal indicador que explica a variação do indicador geral de avaliação das empresas. Em segundo lugar, ficou o indicador cultura e valores, o qual responde por 59,7% da variação do índice geral. Concluindo a apresentação, trago as limitações e as oportunidades da pesquisa. Como limitações, a população ficou limitada a 500 empresas, a qual pode ser explicada pela dificuldade da coleta manual dos dados. Além disso, não foram utilizados dados financeiros, limitando uma comparação entre performance financeira e gestão de pessoas. Por fim, a base de dados ficou limitada a apenas 7 indicadores, o que pode não ser o suficiente para poder explicar a performance de gestão de pessoas das empresas, pois se trata de um tema complexo. Além disso, falando das oportunidades, a oportunidade de utilização de uma população maior, a qual está disponível em diversas plataformas públicas disponíveis na internet. Também é possível coletar uma maior variedade de indicadores em gestão de pessoas e também indicadores financeiros. Além disso, é possível coletar dados de outros temas, como satisfação do cliente, para compreender a sua relação com a experiência dos colaboradores. No geral, há oportunidades para se realizar mais pesquisas quantitativas em relação à gestão de pessoas e também como correlacionar e entender as dinâmicas com outros temas, como indicadores financeiros, performance financeira das empresas e também satisfação do cliente, marketing, entre outros assuntos. E com isso concluo a apresentação
Muito obrigado. Eliane, né? Etienne. Etienne, conta para mim, como é que foi a produção desse trabalho? Então, vamos até você colocar, porque assim, os trabalhos aqui são frutos de trabalhos de mestrado, de doutorado, e o João Marcos é um graduando. Adoro! Ai, é tão gostoso. Ele terminou o TCC dele, ele é aluno, na verdade, da minha orientadora de pós-doutorado, que é a professora Daisy, da USP de São Carlos. Então, ele é um aluno da engenharia de produção. Sim. Então, ele veio com essa ideia de trabalhar dentro da área de administração, que é a minha formação. E a professora Daisy falou assim, ajuda a gente nesse trabalho que está muito mais dentro da sua área do que da minha. E a ideia dele, no começo, isso eu tive que dar uma forte, porque assim, ele falava ao longo do texto muito de performar. Engenheiro, né? Performar, porque também tem um pouco dessa visão do engenheiro, né? E ele queria avaliar assim, será que essas melhores empresas, né, do Brasil são aquelas que realmente a visão dos colaboradores, né, em termos de gestão de pessoas, de satisfação do trabalho, questão de liderança, corresponde? Será que se eu fizesse um ranking, o que você acha de se eu colocar um ranking utilizando uma plataforma que eu já tenho acesso aos dados, né, e trabalhar fazendo essa contraposição com o que a Exame traz? Se você já tiver acesso aos dados, a gente pode olhar. Então, assim, eu tive que fazer uma adaptação, porque já tem as variáveis que eles tratam no Glassdoor. Então, teria como eu falar assim, essa variável não é exatamente a melhor para fazer uma avaliação. Então, eu tive que fazer uma adaptação. E, assim, eu, particularmente, não sou da área de gestão de pessoas como pesquisadora. Minha área é desenvolvimento sustentável. Trabalho com sustentabilidade, agora com política do mar. Então, assim, já orientei, TCC, já dei aula, mas eu não sou pesquisadora da área. Então, assim, a ideia de trazer também o artigo para cá foi porque, assim, vou para a área de gestão de pessoas. Eu tive uma dificuldade de em que área que eu ia encaixar. Quando eu fui olhar os temas, eu falei, se eu errar na escolha do tema, eu não consigo aprovar o artigo. Onde que eu pensei assim, vou nessa de bem-estar, porque eu acho que tem mais a ver com a questão da qualidade de vida, né? Aí eu falei assim, vou, porque lá eles vão poder fazer as contribuições. Até gostaria de pedir para você depois me passar. Isso, tem algumas, bastante. Porque aí a gente, quem sabe, tentar melhorar para algum outro. Porque tinha muito dado. Sim, olha o tanto, 15 mil, 115 mil. Muito dado. 5 mil, é muita coisa. Então, assim, eu tive que fazer um recorte, na verdade, do trabalho. A sorte que ele tem muita facilidade para escrever. Isso que eu ia falar. Ele sabe, tocou o trabalho. Todas as análises ele fez. Eu só falei para ele, faz uma análise de informação, faz uma análise de regressão. Então, esse Glassdoor, ele puxou e ele teve que colocar na planilha, ou ele já conseguiu o arquivo direto em planilha? Eu acho que baixa a planilha. Eu acho que deve baixar, né? Já a planilha deve organizar os dados. Aí eu acho que ele usou o título, ele usou o SPSS, ele se virou. Não sabe, assim, falei para ele, eu só fui dando essas coordenadas, assim, expliquei direitinho o que eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu não vou, o que eu, até porque você não é autor, e assim, quando a gente vê um artigo que começa assim, a história do RH, século XXI, eu falo graduação. Porque, assim, é o primeiro contato da pessoa, e eu lembro na minha época também, eu achava que eu estava descobrindo a pólvora, né? Mas é um movimento super importante para a graduação. Contar a história. Eu falei, nossa, eu vou ter que mexer demais no trabalho dele, e eu não estou estudando tanto na área de gestão de pessoas hoje para saber. Então, por exemplo, você falou em dejudo de sofrimento, já estudei, mas sei que ele é o seminal da vida. Exatamente, o dejudo aqui, eu vou para um outro caminho que vai mudar muito. Sim, então a gente vai trazer essas questões pontuais, mas isso, assim, acho que, né, já começaria no título, que quando fala avaliação de desempenho, eu já achei que era para falar de avaliação de desempenho, e na verdade não é isso, são os indicadores que a Glassdoor utiliza para avaliar as melhores empresas, enfim, ou a relação entre as melhores empresas da Exame e os dados achados na Glassdoor. A gente tem outras questões mais importantes, mas eu achei muito interessante, e para mim era assim, eu achava que tinha que ser muito destacado, como a qualidade de vida no trabalho, não no geral, ela é promotora do entendimento do que se é uma melhor empresa,
que é outro ponto muito discutido dentro do RH crítico, né? O que é uma melhor empresa? Então, a gente, lá para a década de 80, 90, falava muito assim, remuneração não motiva, remuneração não serve. E motiva, sim. Sem dinheiro, a gente não... Né? E até hoje, a gente pergunta, você vê que era a terceira maior ícone, né? De remuneração. Mas o que é importante para as pessoas? E outro achado que também tem muito artigo novo para falar sobre isso é a questão da cultura. Porque a qualidade de vida está muito relacionada com o fit cultural, que a gente vê hoje o RH falando, né? Como que a cultura nos auxilia. Então, eu focaria na contribuição do trabalho, você vê que ele fala muito dos achados, das limitações. Ele deixou de colocar vários resultados ali, na verdade, assim, pensar, bom, deixa o jeitinho dele, na hora eu falo, né? E aí eu queria saber de você, não sei, agora você me contou que não é da área, nem sei se posso fazer essa pergunta, mas como ser humano, como você acha que a gente consegue conciliar a qualidade de vida no trabalho com essa demanda de produtividade que a gente tem? É possível? Nossa, eu acho que teria que ter uma mudança de mentalidade muito grande, nossa, do sistema mesmo, para a gente poder conciliar essa coisa. Porque, assim, eu estou bem na área acadêmica, não estou na área empresarial. Mas acompanho alguns amigos que estão na área empresarial, e assim, é só trabalho. Né? Eu, quando eu entrei na administração, me lembro dos professores falarem uma coisa que eu falo muito hoje para os meus alunos, pelo amor de Deus, não use essa expressão de vestir a camisa. Sim. Porque vem muito aquela coisa que você estava falando no início. Você é o trabalho. E eu falo isso, mas na verdade eu já me vi fazendo a mesma coisa dentro da universidade. Sim, a gente se absorve, né? Vai se absorvendo. E eu acho que às vezes tem uma coisa também, eu vou falar um pouco de uma perspectiva pessoal minha, de às vezes você não se realiza com outra coisa, acho que o trabalho é aquilo que vai te realizar, sabe? E deixa de procurar outras coisas para você, Deixa de procurar outras coisas. Eu acho que a gente tem, como ser humano, muita dificuldade de fazer esse equilíbrio. Sim. E acho que o próprio sistema dominante, político, econômico, faz com que a gente acabe normalizando essa coisa de que tem que produzir muito e não consegue ter esse equilíbrio. Então, vem da gente, mas eu acho que também vem de cima, sabe? Vem de uma mudança de pensamento organizacional, corporativa, que eu acho particularmente muito difícil. Porque eu ainda vejo que, assim, a gente tem muitos termos de colaboradores, ele até fala isso, né? Eu não fui muito nessa visão crítica, porque eu pensei assim, daí eu vou virar um menino nos estudos organizacionais e não é bem essa área. Mas a gente ouve muitas empresas usarem esses termos, mas na prática, o que eu vejo é recursos humanos. Entendeu? É tratado como recurso. É muito essa coisa que a gente via lá na teoria behaviorista de desempenho, de tratar o mindfulness, por exemplo, mas no final das contas, para que resultado isso vai trazer para a empresa. Então, eu acho essa mudança de perspectiva, a gente está lutando por ela tem muitos anos. Eu acho difícil, não sei qual é a sua posição, que você está estudando isso mesmo. Na verdade, eu também não estou estudando, não, eu vim aqui como urgência, substituindo. Mas como RH, eu trabalho muito isso, o G vai contribuir mais, porque ele é mais da perspectiva crítica, mas eu sempre busco dentro do sujeito. Então, eu sou uma pessoa que, quando a coleguinha bate foto assim de madrugada, fala, ai, é teamwork, não sei o quê, eu comento, tá feio, amiga. Não tá legal. Você não tem vergonha disso, não? Ou quando o aluno meu, ai, professora, porque eu tenho um trabalho estagiário, né? Que aí eles sugam até matar. Ai, professora, eu não consigo, eu fiquei 12 horas. Eu falei, que fala baixo, é feio. Não precisa contar para os outros que você está sendo escravizado. Porque a pessoa acha que é importante falar que fez hora extra e que participou da gestão. Fala, amigo, está feio, atende o telefone de madrugada e a gerente que quer que se responda e-mail domingo. Então, a gente não pode naturalizar isso. Então, esses espaços de debate, esses encontros, são assim, se a gente sair daqui, nós 5, pensando que não pode mais ser assim, eu acho que a gente já ganhou esse encontro. E aí, o que eu faço enquanto professor, enquanto profissional de RH, enquanto doutora, o que eu faço para dentro de mim refletir sobre isso e para ajudar outras pessoas a refletirem sobre isso? Porque à medida que eu vou conversando com essas pessoas que acham bonito propagar esse vestir a camisa, esse trabalho de domingo que é importante, essas pessoas param para refletir, realmente não está legal. Ou mesmo para refletir, que é o que você falou, será que eu não consigo encontrar outra forma de prazer que não produzir? Será que esse excesso de trabalho não é uma fuga porque eu não quero encarar
que eu não consigo ficar sozinha, que eu não consigo ficar sem fazer nada, que eu não consigo... Então, vamos falar sobre isso. Porque depois, quando você é demitido, que já é naturalmente uma perda de identidade, você não é mais pelo salário, porque você já não consegue se encontrar, porque sua vida foi trabalhar. E a gente precisa falar sobre isso. Né? Então, Jean, antes que me mate... Você já avançou um pouco, a gente tem agora mais 15 minutos para fazer uma discussão final sobre todos os textos. A gente usa um pouquinho mais de tempo no primeiro artigo, porque os então vamos discutir só nos 3. Então agora a gente fica só nos 3. E aí eu queria só comentar, e a gente tem que elogiar o trabalho, a estratégia. Eu achei que foi uma abordagem muito criativa. Inclusive eu abri aqui a minha página do Lazar. O site tem realmente esses indicadores. Eu não conhecia também. É muito legal. Eu estava trabalhando com isso, mas no viés de cliente. Mas queria trabalhar com a parte de pessoas. Gente, como é que eu vou fazer isso, então? Né? Então, vamos para uma punch. Eu acho que foi uma boa sacada. Eu vejo que tem um caminho, porque ficou assim... A impressão que eu fiquei do artigo é que tem potencial assim, para vocês proporem, fazerem as hipóteses para testar a relação entre essas variáveis. Não foi feito nesse artigo, mas tem um caminho para isso. Né? Então, acho que bom. Se você vê isso, eu acho que é um bom caminho. Boa. E para a gente hoje, que a gente poderia fechar esses últimos minutos, eu acho que nos 3 artigos que a gente tem aqui, eu não diria sinto falta, mas é algo que sempre me pega, que é um olhar mais crítico sobre os temas de cada um deles. Acho que está bom. O povo quer publicar e dizer que a gente está ajudando a fazer as pessoas produzirem mais. Deixa a gente. Não, eu sou também administrador. Não, você é escola, não, você está na área crítica, você é outra categoria. A gente não te respeita, não. Tá vendo, né? O bullying que eu sofro nessa graduação. Não, ele é sofrimento todo dia. E aqui, só fazendo, né? Já que a gente está nesse momento, a gente está presencial, amigo, me deixa. Não, no final ele vai puxar minha orelha. Mas é isso, mas assim, publiquei. Nossa, será que eu vou ganhar um prêmio? A gente está nisso, mas não está nisso. Mas a gente quer, quem não quer? Um prêmiozinho, um reconhecimento. Eu vim, na verdade, para ver o que vocês iam falar. Vocês falaram que estavam na área da gente. Não, temos vários comentários. Meio passado. Eu acho que, assim, principalmente, eu acho que no artigo Mindfulness, acho que tem um caminho bem amplo para fazer essa discussão mais crítica. Porque por que as empresas querem que os funcionários desenvolvam essa atenção plena? Né? Por quê? Porque elas são boazinhas. Aquelas que eu também sou crítica, eu sou parecida. Não. E joga para o sujeito a responsabilidade, né? Então, sim, você tem que aprender isso aqui, faça um curso sobre isso. Isso, de novo, bem para te devolvendo esse problema. Você não está dando conta, o problema é seu, não é da empresa. Toma a ferramenta aqui. Você está triste. Não vou diminuir, não. Jamais diminuirei a demanda. Toma uma ferramentinha para dar conta. E aí, eu acho que principalmente para o artigo do Isaac e do Thiago, essa discussão crítica acho que entra numa agenda de pesquisa. Eu gosto de visão sistemática e gosto mais quando lá no final tem uma agenda de pesquisa ampla, traz as possibilidades. Sim. Eu acho que no seu caso tem uma possibilidade de trazer essa discussão no Brasil, vocês apontam que não tem esses estudos. Por que não tem? Por que esse tema não está sendo discutido, principalmente dentro da administração? Então, eu acho que isso é um caminho para propor uma agenda de pesquisa. Coisa que eu tinha anotado como reflexão no PDF, com relação ao Mindful, é isso, assim, nós somos o país, eu estava lendo um artigo, já tinha um tempo, mas me lembrei dele, que nós somos o país que mais tomamos ansiolítico. Isso acho que serve para todos. Então, o país que mais se toma ansiolítico, o Mindful vai ajudar em quê? Como que ele pode contribuir? E no Brasil não tem pesquisa, né? Porque nem aparece onde que o Brasil está. Como que o país que mais toma ansiolítico não tem tanta pesquisa sobre bem-estar? Sobre ferramentas para saber lidar para além da medicação. Acho que a gente toma muito ansiolítico na pós-graduação. E aí, o resto da vida, né, amiga? Começa na pós, vai... Começa na pós. E aí, depois que eu também, depois que eu conheci o caminho,
não sair mais. Doutorado, coisa. Outro caminho. Ju, acho que a gente poderia agora, então, passar para as considerações finais de cada um. Eu acho que a gente poderia colocar aqui seria o que vocês estão pensando para a continuidade desses artigos, se vocês pretendem revisar, enviar para periódicos, e para as pesquisas de vocês, de uma forma geral, na carreira acadêmica, e também se o evento foi útil para isso, para essas discussões. O que vocês acharam? Aí a gente tem aí 10 minutinhos, acho que eu vou dividir com vocês. Eu, assim, primeiro queria falar que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, assim, com as discussões, com os trabalhos, né? Também não sou, assim, da área de recursos humanos, mas como que essas discussões que a gente abordou aqui hoje servem para a vida, né? A gente falando de bem-estar, falando da academia, falando das organizações. Eu sou da área de finanças. Nossa! Que bom! Você também, Alexandre? Não, minha área é gerenciamento de processos de negócio. Verdade, você fala, nossa, muita coisa interessante. Que bom! Pois é. Aí, assim, eu acho que a nossa intenção, esse trabalho, essa disciplina a gente fez no finalzinho de 2020. Aí eu lembro que o professor Rogério tinha até gostado, mas agora, se eu não me engano, ele está afastado para pós-doutorado, então, né? Mas eu acho que, assim, a ideia seria pegar o artigo, incorporar essas sugestões que vocês deram, que foram muito interessantes, para a gente tentar mandar para um periódico, né? E também atualizar, porque a ideia inicial era fazer um estudo bibliométrico, mas o bibliométrico só coloca ali as quantidades, né? Então, a ideia é focar mais na revisão sistemática, acho que dá mais causa para a publicação, né? E atualizar também, porque acho que, como era no finalzinho de 2020, a gente pode puxar 2021, acredito que também não vai mudar tanto os resultados, que só é mais um ano, mas deve ter tido bastante publicação, ainda mais também até envolvendo a questão do Covid, né? Eu acho que é também um ponto que a gente pode até tocar no trabalho. Acho que o caminho vai ser mais ou menos esse. Alexandre, quer complementar? Não, tá ótimo. Acho que as discussões foram muito boas, né? Gostei bastante e agradeço aí todo mundo. Uma coisa que eu tinha notado aqui no trabalho de vocês, vou usar 20 segundos, os 5 clusters que vocês identificaram. Assim, para ter disseminado mais. Eu acho que ali é o caminho. Sim. Acho que é ali que está a Eu achei interessante também, porque a gente já fez revisão sistemática para outras disciplinas e nem sempre dá para identificar esses clusters, nem sempre fica legal, né? E para esse tema parece que ficou bem redondinho para identificar. Assim. Mas posso dar um exemplo rapidinho? Claro. Teve um colega, né, um aluno lá de Ribeirão Preto, né, da FEA, que ele fez no mestrado um experimento com mindfulness na escola de negócios, né, na FEA, com alunos. Né? Então, tinha o grupo que praticava, né, o mindfulness, né, a atenção plena, e outro que não, era tipo um grupo de controle, né? E foi a dissertação de mestrado dele. Então, ele conseguiu comprovar essa questão da performance dos alunos, né, comparado com o outro grupo. Então, só um complemento aqui, que esses experimentos, né, pegando aqui a questão da agenda de pesquisa lá dos clusters, né, seriam insights aí para novas pesquisas empíricas relacionando os dois temas, né. Arrasou, Ale. Utilize mesmo o trabalho do coleguinha, é muito importante para complementar a nossa pesquisa. Eu só quero fazer um adendo que o moço crítico aqui quer saber quanto eles vão produzir. Quando que vai produzir, para onde que vai mandar o artigo. Não, eu fiz porque eu queria conhecimento interior. É só isso que eu posso dizer. A coerência. Vamos pular essa crítica ao crítico e vamos passar para o Thiago para as considerações finais. Primeiro, foi uma grande satisfação estar aqui, né, com o Semiade. Eu vi temas diferentes, mas que todos giram em torno das pessoas, comportamento em todas as organizações. E esse é o primeiro artigo da minha tese, vou fazer os ajustes, né, para mandar periódico, faltam mais 2. E quem está na minha banca de qualificação da minha tese é o professor Adriano Peixoto, né, lá da Federal da Bahia. Nós vamos trabalhar gestores universitários nessa relação da JBR, vamos trabalhar essa questão das demandas, né, principalmente nesse contexto de pandemia, nesse contexto de transformação, na verdade, né? E vamos trabalhar também o contexto de liderança, não com liderança management, né?
mas a própria gestão em si, né? A prática do trabalho de gestão. Para que a gente entenda que esse perfil de gestores universitários, né? Ele é bem complexo, rodeado de várias situações, então a gente vai tentar identificar se há uma relação, ou se a liderança modera essa relação entre demandas e engajamento. Né? Então, estamos nesse caminho, né? Foi interessante a sua fala em relação aos recursos pessoais, a gente sabe que isso tem uma influência gigantesca, inclusive na própria revisão, eu achei um artigo que falava sobre a questão da personalidade, isso já está a personalidade que está começando a ser mais influenciada ainda, né? Então, algumas pesquisas já estão indicando que a própria personalidade ela já vai indicar se você vai ter mais recursos de trabalho ou não, recursos pessoais ou não. Então, isso, eu fiquei assim, nossa, senhor, bom. E aí Outra a gente... coisa, para não esquecer, o locus de controle. Se a pessoa tem locus de controle interno ou externo, depois se você puder dar uma pesquisada sobre isso, é bem interessante. Acho que ajuda também na questão dos recursos. E aí a gente está justamente nesse caminho, né, tentando identificar o número de pessoas que vão fazer parte do nosso trabalho. E esse primeiro ativo foi tentar verificar o próprio estado da arte, para a gente identificar quais artigos eles vão nos ajudar a produzir o trabalho da tese final. Mas eu só agradeço vocês aí pelas contribuições. Só para agora descontrair, eu tenho um amigo que ele é também, né, dessa visão crítica, né? E lá tem e lá no Maranhão, lá o mestrado de psicologia, né? E aí ele é meu parto, na verdade, né? Ele é chefe de divisão e daí eu sou coordenador. E aí ele fala assim, ó, a psicologia, olha lá, hein, olha lá, já vai criticar, já quer sofrimento, já quer sofrer. Mas a gente sabe que a gente brinca, mas esse complemento é importante, né? O sofrimento, aliado a bem-estar, é isso que faz organizações, não só as organizações, mas os próprios indivíduos, né? Porque a gente sabe que se trabalhar fosse bom, ninguém trabalhava. A gente ficava só em casa ganhando dinheiro e se divertir. Então, a gente sabe que a gente precisa sofrer, infelizmente, para poder sobreviver. Mas, sim, só agradeço vocês pela atenção. Você está no trabalho com o Isaac? Sim, claro. Então, deixa eu já perguntar. O que você achou daqui da discussão? Não, eu também eu trabalho com uma visão mais crítica também. Então, a gente já tinha conversado sobre isso, assim, de futuramente alinhar o trabalho, justamente com essa crítica, né, que está devolvendo para o sujeito. Um problema que é da sociedade, que a gente vive, que visa o produtivismo e visa tanto o sofrimento para a gente conseguir apenas sobreviver, ter uma carreira, né? E não precisava ser assim. Então, assim, essa questão também de não ter estudos no Brasil me chama muita atenção. Sim. Acho que a gente pode explorar isso também no contexto. E esse dado que você trouxe dos ansiolíticos eu não sabia. Então, justamente assim, por que no Brasil não se fala sobre isso? É tão... né, faltam de estudos, né, para complementar. Acho que vai ser interessante trazer esse dado para o texto também. Terminar? Sim. Queria agradecer muito as colocações de vocês. Tenho participado, né, de congresso há tem um tempo, mas me surpreendeu assim, vocês discorrerem tanto sobre todos os artigos aqui e colocarem boas colocações, estarem interessados em nos ajudar, porque eu também vim buscando isso, né? Então eu agradeço muito pelas contribuições. E, a verdade, eu estava esperando ver se tinha potencial para eu publicar em outro lugar, porque eu acho que vai partir mais de mim do que do aluno, na verdade. Eu não sei se ele tem interesse de alguma coisa. Eu que vi o potencial de... Será que não dá para mexer com esses dados, fazer alguma coisa? Já teve um esforço aí, né? Então, eu queria, assim, se vocês puderem passar por e-mail essas contribuições, para mim seria perfeito. Não, até assim, aquela que faz os merchan, né? Que eu sou essa pessoa também, que eu sou produtivista, não sou dessa área. Se você quiser, eu te ajudo. E a gente termina de publicar, como eu tenho talvez um conhecimento de RH super interessante. Eu gostaria. Então, tá bom. E aí, vocês anotem meus e-mails para a vida, né? Que é o networking, né, gente? Porque a gente está aqui para quê? Para ser feliz? Não. Para conhecer gente que a gente pode explorar depois. Uma das sessões que eu acho que eu mais consegui ter um retorno. Olha que não é a minha área, mas que vai me ajudar demais. Então, eu agradeço a vocês pela espiritualidade, inclusive, de nos deixar tão à vontade na sala. Ai, que bom, gente. Feliz, né, Gi? A gente se prepara para isso. Então, meu e-mail é Juliana, quem puder anotar, eu mando lá para o Ale também, se ele quiser. Que aí vocês me pedem que a gente manda o PDF, vou juntar os comentários do G com os meus, tá? Juliana.Rios, R-I-O-S. Você é daqui da UFG? Eu sou professora da Universidade Federal de Itajubá, que é sul de Minas. Você é de Minas? Sou de Minas. Você é mineira?
Sou. Não, na verdade, eu sou cearense. Fiquei... Minha família materna é de lá, mas meu pai é de Belo Horizonte. Porque eu fiquei muito tempo em BH. E aí agora eu trabalho no sul de Minas. Mas estou fazendo doutorado na USP. Então, essa é a minha vida. @usp.br. Isso mesmo, aqui, ó, do jeito que o G escreveu. Você fez um mestrado? Na UFMG. Aí estudei tudo na UFMG, graduação, mestrado e tal. E vim para a USP, mas dou aula. juliana.rios@usp.br. Aí eu vou colocar a parte mais técnica mesmo, que eu acho que é comum. Que eu acho que não é o objetivo. Assim, não sei se é a expectativa de vocês é eu falar a linha tal, mas vocês vão ter depois. Porque aqui o que eu quero ouvir é isso de vocês, as experiências, as vivências. Espero que tenha. Eu tenho que ir na USP também, porque estou com uma aluna pós-doutorado, né? Então, acho que eu quero ter esse me forever. Não sei se Bom, queria só vou encerrar a sala do Zoom, né? Só agradecer vocês, agradecer ao Alexandre, que está aí de longe, mas de perto. Opa, obrigado. Eu agradeço vocês também. Dar os parabéns aí pelos trabalhos, pelas aprovações, pelas aprovações futuras que vão vir, porque a gente é produtivista. Produtivismo, administrar, um administrador. E só para comentar, Alexandre, eu mandei aí o link para avaliação da sessão e para a sala de network. Vocês puderem acessar. Obrigado. Só clicar. Ótimo. Se puderem acessar também a página para fazer a avaliação. Depois vocês puderem também. Aqui. Você fez a avaliação de vocês? Da sala como um todo, da sessão. Sério. Alexandre, obrigado. Eu vou encerrar aqui no Zoom. Antes que desliguem na sua cara, a gente está avisando que vai desligar, amigo. Tá ótimo, gente. Obrigado. Tudo bom. Bom dia. Desliga na nossa cara, Lê. Tá bom, então. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Sou de Uberlândia. Uberlândia. A minha família paterna se